São José traz para nós uma dupla, vamos dizer assim, São José traz para nós uma dupla proteção para a igreja, que são aparentemente coisas irreconciliáveis. Ele é ao mesmo tempo patrono dos pais de família e ao mesmo tempo patrono dos celibatários, dos que abraçam a castidade. A quinta invocação, aliás, a sexta invocação na ladainha de São José é: casto guarda da Virgem, rogai por nós. Principalmente no Evangelho de Mateus e Marcos, onde se cita irmãos de Jesus. De onde vêm esses grandes milagres? Nós não conhecemos o seu pai, ele não é o filho de José, o carpinteiro. Seus irmãos e irmãs não vivem entre nós. A interpretação que nós temos para esses irmãos e irmãs de Jesus citados na Bíblia é que, na verdade, segue-se a linha da maneira de falar do povo hebreu. Para eles, qualquer descendente que tivesse o mesmo antepassado era chamado de irmão, inclusive primos, tios, sobrinhos, etc. Um exemplo claro disso que nos é conhecido da Bíblia é o apóstolo São Tiago. Nós temos entre o número dos 12, 2 Tiagos. Um era irmão de João, filho de Zebedeu. O outro era chamado de o irmão de Jesus. E depois da ascensão do Senhor, torna-se o chefe da comunidade de Jerusalém. Esse Tiago era filho de Maria de Cleófas, que era prima da Virgem Maria. Portanto, não era filho nem de José, nem de Maria. Mesmo assim, constantemente ele é chamado no livro dos Atos dos Apóstolos de o irmão do Senhor. O próprio São Paulo apóstolo chama de o irmão do Senhor. E é bem conhecido que ele não era filho nem de José nem de Maria. Portanto, esses irmãos são familiares. Nós cremos que São José, ainda jovem, casou-se com a Virgem Maria. E a partir daí os dois passaram a pertencer-se totalmente, de alma, de mentalidade, de espírito, mas não na carne. Isso recebe até um nome: casamento josefino. O casamento onde não há conjunção carnal, mas união das almas um para o outro. E como pôde um homem jovem passar a vida toda convivendo com uma mulher e guardar a castidade? Ora, quem pensa assim não conhece o verdadeiro amor e não tem ideia de como isso acontece. No mundo de hoje, quantas vezes nós vemos esposos e esposas que cuidam dos seus entes enfermos sem poder ter a união carnal durante anos e anos, na fidelidade, no amor, no carinho. Essa é a profundidade do amor de Deus que se revela no amor humano. Por que São José não poderia ter feito o mesmo? Ainda mais sabendo quem era a Virgem Maria no plano de Deus, a grande maravilha da sua concepção virginal. Ele sabia que ele não era o dono da Virgem Maria, mas o seu protetor. Ela não estava à sua disposição, mas sob sua guarda. E por isso, por amor a Deus, ele guarda a castidade, assim como a Santíssima Virgem. Esse dado é reconhecido pela Igreja desde quando o Papa Leão XIII, que também é pintado aqui na pintura principal da nossa igreja, um dos primeiros papas, ali retratado, coloca na famosa aclamação que nós fazemos após a bênção do Santíssimo: bendito seja São José, seu castíssimo esposo. A vida de castidade surge na igreja como um caminho de autossantificação. O voto de castidade surge dentro do seguinte contexto na igreja: durante os primeiros anos a igreja foi duramente perseguida, e durante esse período a maior prova de pertença a Deus, de confiança nele, era o martírio. Era quando alguém chegava para você e dizia assim: renuncio Cristo
e adore os deuses, ou você vai morrer. E a pessoa dizia: eu prefiro morrer do que pecar contra o meu Senhor. Não havia prova maior de fé, de caridade, de amor a Deus do que dar a própria vida. Com o fim da perseguição, muitas pessoas começam a entrar para a igreja sem a mesma convicção, sem o mesmo amor a Deus. E a castidade tinha então esse sentido de mostrar que mesmo que eu não dê minha vida, que eu não vá ser mártir, eu quero mostrar que a minha vida pertence a Deus. A castidade era vista como uma forma de martírio contra este mundo, de dizer que nada neste mundo me atrai. A pessoa casta, que guarda o celibato, que guarda a vida consagrada dessa forma, está livre para ir aonde for mandado, para não acumular riquezas, para não se preocupar com o amanhã, para não ter planos pessoais. Por isso, o voto de castidade vai se tornar tão importante na igreja. E é justamente isso que acontece com São José. Ele não tinha outro motivo para a vida dele, a não ser a Virgem Maria e o menino Jesus. Este voto de castidade feito para ele torna um modelo para todos nós. Mesmo na vida de casal, a castidade existe, com outro nome, que é fidelidade, e é tão difícil quanto saber que a sua vida, o seu projeto, o seu desejo está conectado à vida, ao projeto, ao desejo de outra pessoa. Saber não colocar-se em primeiro lugar, mas colocar-se como parte de uma família, vivendo uma só carne, não apenas no sentido da união carnal, mas no sentido do projeto, da união, da mentalidade, da pertença. Por isso, São José torna-se para nós exemplo, principalmente aos homens do mundo de hoje. Homens de verdade são verdadeiros cavalheiros, um a serviço do outro. Homens de verdade amam e entregam a sua vida. Homens de verdade protegem as mulheres e as crianças contra qualquer ameaça. Homens de verdade estão dispostos a morrer por suas esposas e filhos. Padres e bispos santos estão dispostos a sofrer e morrer pelas almas que lhes são confiadas. Padres e bispos deste calibre não temem o ridículo, a calúnia, a pobreza ou a prisão. Homens como São José estão dispostos a lutar pelo que amam, pelo que é bom, pelo que é verdadeiro e belo. Que a igreja e as famílias fiquem renovadamente cheias de homens assim. Papa Leão XIII nos ensinou: a ti, bendito São José, dirigimo-nos em nossas provações, e tendo pedido a ajuda da tua Santíssima Esposa, pedimos com confiança também a vossa proteção. O Papa Bento XVI diz que São José é o homem justo, designado por Deus para ser o despenseiro dos mistérios de Deus, o homem de família e o guardião do santuário, que é Maria, sua noiva e a palavra de Deus nela. Ele, José, torna-se assim um ícone do bispo a quem a noiva está prometida, mas não está à sua disposição, mas sob sua proteção. Que nós possamos refletir sobre isso. Mesmo quem não se consagra à vida de castidade deve entender que o nosso corpo não está à nossa disposição, mas sob nossa proteção. Que filhos, esposa, esposo não estão à nossa disposição, mas à nossa proteção. Pertencer a São José significa isso, estar disposto a dar a vida, a entregar-se totalmente, em corpo e em alma. Que as nossas famílias sejam o centro de nossa vida, que a nossa fé nos indique o caminho da salvação, através da pureza que foi experimentada e vivida por São José. Por isso agora, invoquemos a sua proteção rezando a ladainha.
Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade. Deus Filho Redentor do mundo, Deus Espírito Santo, Santíssima Trindade, que sois um só Deus, Santa Maria, São José, ilustre filho de Davi, luz dos patriarcas, esposo da Mãe de Deus, casto guarda da Virgem, sustentador do Filho de Deus, zeloso defensor de Jesus Cristo, chefe da Sagrada Família, José Justíssimo, José Castíssimo, José Prudentíssimo, José Fortíssimo, José Obedientíssimo, José Fidelíssimo, espelho da paciência, amante da pobreza, modelo dos trabalhadores, honra da vida de família, guarda das virgens, sustentáculo das famílias, alívio dos miseráveis, esperança dos doentes, patrono dos moribundos, terror dos demônios, protetor da Santa Igreja, Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, Ele constituiu o Senhor de sua casa, oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, nós vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de São José, vos abençoe e proteja o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A alegria do Senhor seja sempre a vossa força. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe.